Pronto. Brayer, você quer começar? Pode ser. Eu vou fechar minha câmera e meu microfone para não te atrapalhar, tá? Ficção. Perfeito. Para mim ficou bem claro, eu gostei dos seus exemplos. E vocês, se todo mundo entendeu tudo? Com alguma dúvida? É importante. Depois cai na prova. Mas funciona bem parecido com o português, né? É só a gente
conhecer as palavras e tranquilo. Muito bem, perfeito. Adorei os seus exemplos de você mesmo. Gracias. Próximo, tá aí na sala, pode vir. Venha. A gente não te escuta, porque o microfone de vocês está desligado. Beleza. Tô ouvindo sim. Tô sim. E agora tem um eco. É, mas não tem problema repetir. É porque o dele era um pouquinho menos extenso e ele falou sobre todos. Mas não tem problema, porque esses temas, como eu falei, vão cair na prova. Então, é sempre interessante quando tem mais uma explicação, porque a gente explica de outras formas, traz outros exemplos, pode apresentar, não tem problema. Sim. Perfeito. É, a gente já tá a gente tava conseguindo ver já. Fecha e abre de novo, porque eu também não sei, nunca usei o celular para isso. Aí,
Perfeito. Viu o que eu falei? É, com mais exemplos, bem claro. Aí assim a gente reforça. Tem mais alguém para apresentar? Eu tô abrindo aqui a chamada, pera lá. Ó, na minha chamada tem bem mais gente do que eu tenho anotado aqui com nota. Depois vão ficar com uma nota 0 em uma das avaliações só porque não apresentaram um trabalho que era tranquilo de fazer. Não tem mais ninguém para apresentar mesmo. Então tá bom. Depois dos outros que corram atrás e venham conversar comigo no privado. O que eu posso fazer, né? Então vamos voltar para a apostila. São 7h39, essa aula vai até 8h05, né? A gente sobrou 25 minutinhos. Deixa eu abrir aqui. Pera aí lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Espera lá. Pra vocês verem o que eu tô fazendo. A gente corrigiu até essa tirinha aqui, né? Que é o que eu tenho na memória. Até a página 12, é isso? E daí eu expliquei, os outros a gente só não corrigiu. Alguém abre o microfone aí e confirma pra mim. Foi isso, né? A gente corrigiu até aqui porque eu lembro da correção. E daí eu expliquei os próximos que tinham ali. E a gente só não fez os exercícios. Exatamente isso. Que eu acho que eu mandei ele de tarefa. Alguém fez as páginas que seguem ali, a página 14 e 15? Ou a gente não, ou vocês não chegaram a fazer? Aí a gente faz agora. Aí eu vou revisar aqui. Essa parte do conteúdo, ela é bem tranquila, porque é uma das primeiras coisas que a gente estuda, e eu costumo sempre revisar no começo do ano. Então vamos ver ali. Ali na página 12, para quem não abriu, começa a falar sobre los días de la semana. En español es un poquito diferente del portugués. ¿Por qué?
porque ele tem significados com os astros, sabe? Coisa que a gente não tem isso de segunda, terça, quarta. Então, no começo a gente se bate um pouquinho, mas quando decora, dá para decorar assim a ordem, depois dá para contar nos dedos quando precisar. Então, vamos ver lá. Ó, começa aqui em lunes, mas a gente sabe que a semana começa no domingo, né? Mas vamos começar ali como se fosse a segunda-feira. Lunes é segunda, é o dia de la luna, que vem do latim lunae. Terça seria martes, dia de Marte. Quarta, miércoles, dia de Mercúrio. Quinta, jueves, dia de Júpiter. Não parece muito, né? Jueves e Júpiter, mas é disso que vem. Viernes, que é o dia que todo mundo adora, que é o dia de Vênus, que é a nossa sexta-feira. E sábado e domingo se fala igualzinho no português e no espanhol e se escreve também, que é dia de Saturno e dia do Sol, tá? Então, repitam lá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Esses são os dias da semana. É realmente bem tranquilo, porque é a primeira coisa que a gente aprende, né? Aí nós temos também os meses del año, que também muito se parecem ao português, com um câmbio de uma letra ou outra. Mas lendo a gente consegue saber qual é o mês, tá? Porque se parece mesmo. Então, temos enero, fevereiro, março. Ó, março a gente pronuncia praticamente igual, só que se escreve com a letra Z, tá? Ó, com Z, tá? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu sempre, quando comecei a aprender espanhol, queria dizer dezembro, mas é com I, dezembro, tá? Mais uma vez, enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, ó, essa P aqui no meio, outubro, novembro e dezembro. Eu já tinha passado isso para vocês na outra aula, bem no finalzinho, eu lembro. Aí a gente tem duas questões aqui para responder nessa página com um texto ali pequenininho. Calma aí que eu já vou dar um tempo para vocês, tá? Mas eu já vou relembrar com vocês aqui. A apostila desse ano, ela é revisão de todo o conteúdo. Então, muitas coisas vocês já viram, né? Por exemplo, os artículos também. Olá, mira la siguiente figura. El día E. La fiesta de todos los españoles que hablamos español. El artículo precede obrigatoriamente al sustantivo para determinarlo y expresa generalmente el género y el número del sustantivo, pues concuerda con él. Los artículos se clasifican en determinados, definidos o indeterminados, indefinidos. En la imagen podemos observar la presencia de tres artículos determinados, el, la y los. Aquí el, que acompaña la palabra, el sustantivo día, la, que acompaña la palabra fiesta, y los. Tá? Aí ele traz outro exemplo. Eu já vou lembrar vocês qual é a principal diferença aqui, tá? Los artículos determinados, definidos. La lengua propia de Espanha e de Latinoamérica vive um momento de esplendor. Temos aqui la, que se refere à língua, né? Então, ali ele fala ali pra gente que sempre concorda com o substantivo, né? Com el substantivo. Lengua é uma palavra feminina e está em singular. Por isso é la. Se fosse, por exemplo, lenguas, seriam las. Só adicionar um S. O masculino, ele é um pouquinho diferente, porque se a gente seguisse essa mesma linha de raciocínio, eu teria lo e los, mas não é. O artículo masculino singular é el, tá? Igual a gente viu aqui em cima nessa figurinha, ó, el dia.
Então, é el que cambia para los e lá para las. Qual é a principal diferença para os indefinidos, que é o que a gente vai ver agora? O que a gente tem que pensar? Eu conheço aquilo que eu estou falando, eu quero determinar, especificar aquilo que eu estou falando, ou eu posso falar de qualquer um? Quando eu uso, por exemplo, aqui, ó, a gente tem el coche. Quando eu estou falando el coche, eu estou falando de um carro específico e não qualquer carro. Porque se eu pudesse falar, se fosse qualquer carro, ao invés de eu usar o el, eu usaria un, que é o que está aqui nessa tabelinha de baixo, que é o masculino singular mais indefinido. Deixa eu pensar num outro exemplo aqui mais claro para vocês. Eu falo para uma amiga minha, estou leyendo el libro. Quando eu falo para ela el libro, ela sabe qual livro, porque provavelmente a gente estava lendo o mesmo livro, por exemplo. El livro, eu estou falando de um livro específico, não qualquer livro. E se eu falo para ela, estou leyendo um livro, pode ser qualquer livro e não um outro específico, como eu tinha falado lá anteriormente, tá? Essa é a principal diferença entre os artículos indeterminados e determinados. Os indeterminados são mais facinhos de lembrar, porque é un, unos, una, unas. É muito comum nós falantes de português queremos usar o lo no lugar do ele, tá? Mas não é. É ele e los, lá, las. O lo, ele existe, mas ele é usado de outra forma. Vamos ver ali. Que é um artículo neutro. Lo mejor para aprender una lengua es estar en el país que se posee como lengua franca. El artículo neutro, a diferencia de los determinados e indeterminados, no tienen la función de determinar el género de las palabras, pero de sustantivar a los adjetivos. Adverbios, verbos, principalmente participios y oraciones con la presencia del relativo que ou de la preposición de. Então, vendo que o que a gente tem aqui, mejor, não é um substantivo, é um adjetivo. Então, ele está, como eles dizem, substantivando, né? Colocando ele nessa função aqui. Nós vamos fazer até... Cadê? É até a página 18. Deixa eu baixar aqui para vocês. Que começa aqui onde diz primavera. É até aqui o número 24, tá? E depois a gente corrige. Começa aqui na página 14 e vai até o comecinho da página 18. Vocês podem fazer e a gente corrige em sequência. Provavelmente não vai dar tempo nessa aula, mas aí a gente corrige na próxima, que eu quero fazer uma revisãozinha ainda, antes da nossa prova. Deixa eu fechar aqui para a apresentação. Ficou claro quais são as páginas que a gente vai fazer? Sim? Então tá bom. Se vocês tiverem alguma dúvida conforme forem resolvendo, aí vocês me chamam. Eu tô aqui.